Nesta sexta e última aula da quarta semana, nós vamos continuar a estudar limites fundamentais. O limite fundamental dessa aula é o seguinte: limite de a elevado a x menos 1 sobre x quando x tende a zero. Esse limite é igual a ln de a, sendo esse a maior do que zero e diferente de 1 para que esse ln possa estar definido. Então, para mostrar que esse limite é realmente verdadeiro, vamos fazer uma mudança de variável, chamando esse numerador aqui de t. Então, t é igual a elevado a x menos 1. Posso pegar esse menos 1, passar ele para o lado esquerdo aqui, obtendo a elevado a x igual a t mais 1. Se eu aplico o logaritmo neperiano, que é o ln, né, nessa igualdade aqui, eu vou ter o seguinte: ln de a elevado a x igual a ln de t mais 1. Aplicando a propriedade de ln, né, eu posso pegar esse x que está no expoente e trazer ele para antes do ln. Essas propriedades a gente viu tudo lá na aula extra que eu coloquei no YouTube, sobre logaritmos, né? Então, usando a propriedade de logaritmo, eu pego esse x que está no expoente e trago ele para antes do ln, ficando x ln de a igual a ln de t mais 1. Bom, depois disso, eu posso pegar esse ln de a e trazer ele para cá dividindo, vai ficar x igual a ln de t mais 1 sobre ln de a. Bom, aqui, quando x tende a zero, que é o aqui, né? Se eu fizer essa mudança de variável, x está tendendo a zero e é diferente de zero, então o t ele também vai tender a zero. Por quê? Se eu colocar aqui, né, que o x está tendendo a zero, então quando o x tende a zero, esse a aqui está tendendo a 1. E 1 menos 1, zero. Então o t também tende a zero, sendo t também diferente de zero. Então, nesse caso, a gente pode escrever que o limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, que é o meu limite inicial, é igual ao limite de t, que eu chamei esse numerador aqui de t, né? O x, eu isolei ele aqui, deu essa expressão, então t dividido por tudo isso, que é igual. Aqui eu posso fazer uma divisão de fração, que é, na divisão de fração, eu repito a primeira fração, que no caso aqui é t sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda, que deu isso aqui. Aqui eu posso pegar esse ln de a, e colocar ele como se estivesse multiplicando aqui na frente, né? E colocar um 1 aqui no lugar desse ln. Simplesmente, né, tirando ele aqui do numerador e colocando, multiplicando ali na frente, que no final vai ser a mesma coisa, como eu fiz aqui. E posso ainda também pegar esse 1 aqui que sobrou no lugar do ln e trocar de posição com esse t. Então, o 1 vem para cá e o t vem para cá, como eu fiz aqui também. Então, eu vou ter 1 sobre 1 vezes t sobre ln de t mais 1 vezes o ln de a. Aqui eu posso fazer, nesse produto aqui, né, eu posso voltar ele como se fosse uma divisão de fração. Nessa divisão de fração, eu vou ter 1 sobre 1 no numerador, como se tivesse 1 aqui, né? Dividido pelo inverso dessa fração, que é ln de t mais 1 sobre t. Então, agora eu tenho 1 sobre ln de t mais 1 sobre t. E posso, aplicando a propriedade de limite também, né, eu posso fazer o limite dessa primeira expressão vezes o limite de ln de a. Então, aqui é limite de ln de a quando t tende a zero. Bom, nessa fração aqui, eu posso fazer também limite do numerador vezes sobre o limite do denominador. Onde nesse denominador aqui, né, eu posso pegar essa expressão toda que está sobre t, eu posso falar que é 1 sobre t vezes ln de t mais 1. Dessa forma, 1 sobre t vezes ln de t mais 1. Então vai ficar limite de 1 quando t tende a zero sobre o limite de 1 sobre t vezes ln de t mais 1 quando t tende a zero, vezes o limite do ln de a quando t tende a zero. Esse limite aqui de cima vale 1. Esse limite aqui de baixo ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para calcular. Mas eu posso aplicar as propriedades lá de logaritmo, que é a mesma, né, que eu usei aqui para trazer esse x para antes do ln. Agora eu posso usar ela para levar esse 1 sobre t para o expoente aqui desse t mais 1.
Então, usando, né, a mesma propriedade, só que agora no sentido inverso, eu vou pegar esse 1 sobre t e trazer ele aqui para o expoente. Então, vou ter limite de ln de t mais 1 elevado a 1 sobre t, quando t tende a zero, vezes o limite do ln de a quando t tende a zero, que é ln de a. Bom, esse limite aqui, se vocês observarem, o que eu tenho? Né? Tenho o limite do ln de uma determinada função. Tem uma propriedade lá de limite que fala que o limite do ln da função é a mesma coisa que o ln do limite, no caso aqui quando t tende a zero, dessa mesma função aqui. Vamos pôr aqui f de t. Ou seja, eu posso inverter essa ordem, né, do limite com ln e calcular o limite do que está aqui dentro, pego o resultado e calculo o ln. Mas essa função aqui, t mais 1 elevado a 1 sobre t, o limite disso aqui quando t tende a zero, a gente já viu que vale, isso aqui a gente viu que vale e, que foi aí o primeiro exemplo da aula 5. Então isso aqui eu sei que vale e, então eu vou ter o quê? Como esse limite aqui vale e, então eu vou ter ln de e. E ln de e, lá na aula de logaritmo, a gente viu que vale 1. Então eu tenho 1 sobre 1 vezes ln de a, que é ln de a. Ou seja, a gente viu com isso, né, que o limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a ln de a. Isso aqui estou apenas mostrando, né, que esse limite é válido, mas como nos casos anteriores, eu vou utilizar apenas esse resultado. Isso aqui é apenas para vocês verem que realmente é válido, né? Mas o que a gente vai fazer é usar esse resultado aqui para calcular os limites. Então, nesse primeiro caso aqui, no exemplo 1, eu tenho o limite, quando x tende a zero, de 1 menos 3 elevado a x sobre x. E quero calcular o limite utilizando aquele limite fundamental. Observando ali novamente o limite fundamental, o que ele fala? Ó, limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a ln de a. Ou seja, o resultado é ln de quem está elevado aqui a x, desde que eu esteja subtraindo 1 e esteja também sobre x. Então, escrever ali para ficar mais fácil, vai ficar limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a ln de a. Então, quero chegar nessa expressão aqui, né, para falar que o resultado é ln do a. Bom, nesse caso aqui, o que está diferente? Ao invés de ter menos 1, eu tenho mais 1. Ao invés de ter menos a elevado a x, ao invés de ter a elevado a x, eu tenho menos a elevado a x. Então, o que eu preciso, na verdade, é colocar um menos ali em evidência. Ficaria, então, menos 3 elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero. Esse menos é como se fosse um menos 1 aqui, que está multiplicando o restante, né? Poderia calcular o limite do menos 1 e o limite desse restante. Ou, equivalentemente, eu posso também falar que eu estou tirando esse menos 1 para fora, porque ele é constante. O limite da constante é sempre constante. Então, poderia falar que isso aqui é menos 1 vezes o limite de 3 elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero. Bom, esse limite aqui, ele vale quanto? Esse limite aqui, a gente viu que ele vale ln de 3, porque é ln desse número que está elevado a x, vezes o menos 1. Então, menos 1 vezes ln de 3, que é menos ln de 3. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho 3 elevado a x menos 2 elevado a x sobre x, quando x tende, limite disso quando x tende a zero. Eu posso fazer aqui colocando um 3 elevado a x sobre 2 elevado a x em evidência, ou posso transformar isso aqui num
num limite também, em dois limites, né, fundamentais, que seria fazendo o quê? Eu posso somar e subtrair 1 nessa expressão aqui no numerador. Lembrando, né, do limite fundamental, ele é limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero. Isso aqui é ln de a. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o limite de 3 elevado a x. Para chegar no limite fundamental, eu preciso ter o menos 1 aqui. Menos 1. Menos 2 elevado a x. Mas, como eu subtraí 1 aqui, eu preciso somar 1 aqui. Para anular, né, isso é equivalente a somar 0. Sobre x, quando x tende a zero. Bom, isso aqui é igual ao seguinte. Eu posso fazer... como é que eu tenho uma soma, né, de termos que está no numerador aqui dessa expressão que tem o x como denominador, eu posso fazer isso aqui como limite, quando x tende a zero, de 3 elevado a x menos 1 sobre x, menos, aqui eu vou colocar o menos em evidência, né? No numerador vai sobrar 2 elevado a x menos 1 sobre x, que é igual, então aqui, o limite dessa função menos essa função vai ser o limite da primeira função, limite de 3 elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, menos o limite da segunda função, que é 2 elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero. Então, nesse caso, né, esse primeiro limite ele já é o limite fundamental e o resultado dele vale ln de 3. Esse segundo limite ele também já é o limite fundamental e o valor dele é ln de 2. Então, vai ficar menos ln de 2. Bom, isso aqui vai ficar o seguinte. Usando a propriedade de logaritmo, né, quando eu tenho ln de a menos ln de b, isso é a mesma coisa que ln de a sobre b. Então, ln de 3 sobre 2, que é a resposta aí desse exemplo. Nesse outro exemplo, eu tenho o seguinte, limite de 2 elevado a x menos 1 sobre 3 elevado a x menos 1 quando x tende a zero. Nesse caso aqui, eu posso resolver esse limite, né? A ideia é transformar isso aqui no limite fundamental, que é limite de a elevado a x menos 1 sobre x quando x tende a zero. Esse limite vale ln de a. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer limite de 2 elevado a x menos 1 sobre 3 elevado a x menos 1 e vou multiplicar pelo mesmo valor o numerador e o denominador, de modo que esse valor seja quem? 1 sobre x, para ficar igual isso aqui. Então, vou multiplicar por 1 sobre x no numerador e 1 sobre x no denominador. Lembrando, né, que como eu estou multiplicando o mesmo valor no numerador e no denominador, isso é equivalente a multiplicar por 1. Aqui, novamente, quando x tende a zero. Aqui eu tenho o limite de uma função que está no numerador e outra função que está no denominador. Eu posso separar isso aqui como dois limites. Então, limite, quando x tende a zero, de 2 elevado a x menos 1 sobre x sobre o limite, quando x tende a zero, de 3 elevado a x menos 1
sobre x. Esse limite aqui é o limite fundamental, que vale ln de 2, e esse de baixo aqui também é um limite fundamental, que vale ln de 3. Então o resultado aqui seria ln de 2 sobre ln de 3. Se quiser, eu ainda posso reescrever esse limite usando lá a propriedade também de logaritmo, que vai nos dizer que isso aqui é log de 2 na base 3. Com isso, a gente termina a aula de limite fundamental e termina também as aulas dessa semana.